Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversa Agro, podcast do VFA Advocacia, voltado para a compreensão de assuntos relacionados ao agronegócio para todas as cadeias produtivas do ramo. Nosso podcast está disponível nas mais diversas plataformas de streaming e também no YouTube. A gente ressalta que todas as medidas de segurança propostas pelo Ministério da Saúde estão sendo respeitadas para a gravação desse podcast, reduzindo o máximo possível os riscos de contaminação pelo coronavírus. Meu nome é Roberta, uma das sócias e apresentadora do programa, e hoje o nosso tema é queimadas. Olá, meu nome é Eduardo Assis Alves, sou vice-presidente da Comissão Especial de Direito do Agronegócio aqui da OAB de Goiás. Trabalho com essa atividade do agronegócio há pelo menos 10 anos, seja atendendo produtores, seja atendendo indústrias ligadas a este modelo de negócio. Olá, bom dia. Meu nome é Luiz, também sou sócio do VFA Advocacia. E hoje estamos recebendo aqui o Dirceu Borges. Ele é zootecnista e tem MBA em agronegócio pela USP. Ele é produtor rural e atualmente ele é o superintendente do Senar Goiás, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E vamos bater um papo aqui com ele sobre fogo, queimada, incêndio. Olá a todos, olá Roberta, olá Eduardo, Luiz, equipe da VFA Advocacia do Agronegócio. Para nós é muito importante estarmos aqui batendo um papo sobre esse tema que agora, né, nesses próximos meses, a gente vai estar bem familiarizado e acompanhando essas queimadas que vêm acontecer devido ao tempo seco, né, a baixa umidade e os ventos que os próximos meses nos traz. Então, é um prazer estar aqui com vocês, né, estou aqui como produtor rural e também representando o sistema FAEG Senar, que tem trabalhado muito em prol do produtor, principalmente no que tange a esse suporte nesse período de queimadas. Bom, como o doutor já disse, nós entramos aqui em 2021 nessa temporada de seca, né? E muitos são os problemas enfrentados pela produção rural e junto aí com a falta de água a gente tem o fogo encabeçando a lista de problemas mais sérios, né? O uso do fogo por meio de queimadas legais nas áreas rurais e florestais é uma forma de exceção no país, né? A regra é a proibição. E toda e qualquer atividade que seja regularizada, ela precede de uma autorização, né? De uma licença ou de uma autorização, sendo o produtor que não assim o fizer ou que agir com uma queimada ilegal ou a provocar incêndio, não só o produtor, né? Qualquer pessoa que provocar um incêndio, ele responde nas esferas administrativa, criminal e civil, podendo aí ser indenizado a pagar tanto o Estado quanto um terceiro particular. Os incêndios aí, o fogo, quando ele é provocado, seja por negligência ou por dolo, ele traz grandes prejuízos, não só para a preservação ambiental, né, para a flora e para a fauna, mas ele também traz grandes prejuízos para a produção agrícola, né, seja agricultura, seja pecuária, os produtores eles sofrem com as queimadas, né, e a gente vê que eu sinto um pouco que essa discussão sobre o fogo no país, ela está um pouco embasada no desconhecimento. A gente tem muito senso comum e pouca informação. E parece que o agronegócio, por si só, ele já é o vilão, ele já é o único responsável. Com esse tema pouco polêmico, né, e de muita desinformação, como que o senhor vê? O agro realmente é o vilão, é o dono do fogo? Bom, Roberto, a gente precisa entender que as queimadas aumentaram significativamente no mundo, né? No ano de 2020 não foi só no nosso país, no Brasil, mas nós tivemos um aumento aí nos Estados Unidos, Austrália, países ali do continente africano. Então, no que tange não só Brasil. E nós precisamos desmistificar muito dessas ideologias onde coloca o agro como o grande vilão. Não que o agro não tenha culpa, nós temos que assumir, né, quando temos aqueles que não fogem da regra, mas não podemos colocar todos os produtores, todo o agronegócio no mesmo balaio. Aqueles que descumprem e fazem errado têm que cumprir a lei e ser penalizados, né? Mas a grande maioria faz por onde, é o maior interessado em preservar, né? Nós tivemos aí, como eu coloquei, o ano de 2020, um dos anos com um incremento comparado com 2019, quase 12%, né, no aumento de focos de incêndio, mais de 222 mil focos de incêndios registrados aqui no nosso país, perdendo somente para o 2010, que foi um ano que nós tivemos muitos focos de incêndio.
Mas o produtor rural, hoje, vamos voltar aqui para o nosso estado de Goiás, nós temos uma legislação ambiental mais rígida do mundo. Hoje no Cerrado, que é grande parte da nossa mata aqui do estado de Goiás, nós temos que ter pelo menos 20% da área total de reserva legal preservada. Então o produtor, a gente comparar com o empresário urbano, é aquele que compra um prédio de 10 andares, ele tem que pegar 2 andares desse prédio e deixar ali para o estado, para a prefeitura, para o órgão público. Então, o produtor, ele compra lá sua terra, se ele compra 10 alqueiros, ele tem que deixar 20% desses 10 alqueiros ali de mata preservada, de reserva legal. Isso ele tem que cumprir, né, para que ele tenha crédito, para que ele tenha a legalidade da sua propriedade, tenha documentação. Além disso, não só esse 20% no que tange aqui ao Cerrado, porque se a gente pegar a Mata Atlântica, por exemplo, a Amazônia é 80%, só pode utilizar 20% da sua área. Então, quando a gente pega o produtor, além desses 20%, ele tem que proteger as suas nascentes, ele tem que proteger as margens do rio, né, tudo isso respeitando essa legislação que, como eu disse desde o início aqui, é uma das mais rígidas do mundo. E caso contrário, ele não consegue ter a legalidade da propriedade. Vocês, como juristas, aqui como advogados, sabem muito bem disso aí. E além disso, quando a gente fala de queimadas na propriedade rural, o produtor, o bem mais valioso que ele tem na sua propriedade é o solo e a água, né? E ele, sem esse solo e sem a água, a propriedade dele não vale nada. Então, com o advento da queimada, os impactos negativos para esse produtor, tanto na biomassa microbiana, como na água ali nas suas nascentes, com a queimada das cercas, com a fauna e a flora destruída, devastada na sua propriedade, ele é o maior prejudicado. Então, quando a gente fala se o agro é o grande vilão, acredito que é um equívoco, né? Nós precisamos separar o joio do trigo, porque a maior parte dos produtores rurais tem o interesse de preservar. Porque hoje nós temos aí, por exemplo, uma das principais técnicas desenvolvidas dentro da agricultura, que é o plantio direto. Então, quanto mais palha esse produtor ter ali no seu solo, né, preservando, como eu coloquei, a microbiologia desse solo, a vida que tem ali nesse solo, para ele é mais interessante, que armazena umidade para germinar as sementes. Então, quando vem uma queimada e devasta essa matéria orgânica, essa palhada que está ali no solo, ele é o maior prejudicado. Isso são anos e anos de trabalho que são jogados fora numa única queimada que passa ali na sua área. Fora a reserva legal que ele vai ter que reconstruir, né? Porque ele é obrigado por lei ter essa reserva ali dos 20% aqui no Cerrado. Então, além da queimada, ele vai ter que replantar essas mudas que foram queimadas, vai ter que reconstruir as cercas que foram queimadas, né? Vai ter que proteger novamente a sua nascente para que ele não fique sem água na sua propriedade. Então, é importante os nossos ouvintes aqui terem as informações verídicas de como acontece e como são os fatos verdadeiramente lá na ponta, lá na propriedade rural. Só para dar um destaque aqui rapidinho, quando o senhor fez a comparação, né, o exemplo de se você compra um prédio, né, de 10 andares, 2 andares seriam para você dar para o Estado. O produtor rural, na verdade, é mais grave que isso, que ele só não pode dar para o Estado, ele tem que cuidar. Então, é o que o senhor está falando, se eventualmente esse prédio, né, é incendiado, o produtor tem que custear a reconstrução dele. É uma situação até um pouco mais difícil do que simplesmente deixar para alguém tocar. A gente tem que fazer essas questões. Eu acho, Roberto, que seria interessante a gente comentar, né, o que é incêndio, o que é queimada, né, para que as pessoas também tentem entender do ponto de vista jurídico qual que é essa diferença. Na verdade, aqui só pegando o gancho do que o doutor tinha dito e trazendo aqui pro Eduardo, só primeiro que a gente explicar assim que essa técnica muito antiga de falar que o fogo ele ajudava no solo, ela não está mais atenta às práticas mais modernas, né? Igual o senhor falou aí, as palhadas, elas são o melhor adubo que a gente tem hoje, a melhor, como que fala, a melhor forma da gente regulamentar esse solo e deixar ele mais preparado para a safra do ano seguinte é o que a gente teve da safra anterior, né? Da colheita. Então, essa modernidade, assim, ela tá contrária às práticas antigas de queimadas aí, né? É importante a gente frisar aqui, antes de entrar nessa questão sua, Eduardo, que assim, o nosso país ele é continental. Então, cada bioma do nosso país tem uma forma muito particular de lidar com fogo.
E nós aqui no Cerrado, a gente tem o fogo como um elemento biológico para a formação do próprio Cerrado, né? Então a gente não pode confundir quando o fogo ele é inerente para manutenção e renovação da flora do nosso bioma e quando ele é feito de forma negligente ou dolosa, que aí a gente tem aqui a diferença dessas queimadas ou incêndios, né? A queimada ela é uma prática que, quando legalizada, ela pode ser utilizada dentro dos critérios da lei. O incêndio não. O incêndio é ou um fogo provocado de forma dolosa ou negligente, ou uma queimada legal, que acaba por virar um incêndio, né? Então tem diferença, não dá pra gente colocar tudo no mesmo bolo. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deve responsabilizar, ao contrário, todo aquele produtor que age contrário à legislação ou com falta de cuidado, provocando fogo ou incêndios em épocas como agora, de seca, que é completamente responsável, ele deve ser penalizado dentro do rigor da lei, né? Porque a gente mexe com uma produção que ela não é só muito importante para o país como negócio, mas também pelo aspecto cultural e de preservação ambiental, né, doutor? Com certeza. Nós temos essa distinguir o que é uma queimada, né, o que é um incêndio florestal e o nosso cerrado tem uma particularidade que é essa necessidade, né, de uma quebra de dormência de muitas das sementes que nós temos aí dentro da nossa biodiversidade. Então hoje, para vocês pegarem aí os troncos das árvores do cerrado, são aqueles troncos retorcidos, das cascas grossas, e isso dá aí uma maior resistência a essas árvores, a essas plantas do cerrado, para uma maior resistência a essas queimadas. Não que tenham que ser queimado, porque hoje nós temos os efeitos naturais, como os raios, né, que já provocam esse ciclo natural da vida aqui no cerrado. Então essas sementes que precisam desse choque térmico aí para quebra de dormência, para que elas possam germinar, isso é um fato natural, que não surgiu hoje, ontem, né? Isso são anos de história que o cerrado vem sobrevivendo a isso. Claro que teve a intensificação de queimadas, né? A queimada, quando a gente fala, é aquela queimada colocada ali por fator humano. Então nós temos que ter esse controle rígido da lei para aqueles que fazem de forma equivocada, de forma errada. Porque hoje, se você for realizar uma queimada, você precisa dessa licença pelos órgãos responsáveis para que façam essas queimadas, precisa ser controlada, então tem que ter devidamente os aceiros ali na propriedade para que esse fogo não se propague e torne aí um incêndio de grandes proporções. Então o produtor precisa estar, né, preparado para realizar esse tipo de queimada e devidamente licenciado, né, para que possa realizar esse tipo de atitude na sua propriedade. O senhor já falou até aí sobre o acero, né? A gente está numa região aqui que, vez ou outra, é quase que impossível as produções não serem afetadas com o fogo vindo de outras produções, enfim, ou de outras fazendas, né? Ou até dessa combustão, né, espontânea do cerrado, aí, por raio, enfim, atrito de rocha, essas coisas. E quais os mecanismos que o produtor rural ele pode fazer, ele pode recorrer para evitar esse incêndio? Junto com o acero e outras práticas, e assim, deixando bem claro que é dentro da segurança dele e dos que trabalham nas propriedades, né? Linkando já com a pergunta da Roberta, nesse aspecto aí, o que o Senar pode trazer para o produtor para fins de conhecimento, curso, especialização para esse tipo de coisa? Bom, então assim, o produtor ele pode se precaver, né, dessas queimadas, desses incêndios, fazendo ali a sua como a gente pode falar, uma tarefinha de casa dentro da sua propriedade rural, né? Tá estruturado, tá precavido aí com capacitações. Quando a gente fala aqui do Senar, o Senar hoje ele fornece essas capacitações em alguns cursos específicos para queimada, né, que pode ser utilizado aí tanto em áreas de pastagem, né, palhadas, assim como em canas de açúcar, que são hoje bastante incendiadas. Enfim, mas nós temos aí, por exemplo, um método fácil de fazer, aí, mas utilizado, por exemplo, que é o aceiro. Né? O produtor que tiver um aceiro na sua propriedade, ele pode evitar que um incêndio de grandes proporções passe para a sua propriedade, né, e que ele fique ali mais fácil de ser controlado quando acontecer na sua propriedade. Além disso, ele estando preparado, como eu coloquei, além da capacitação, ter tanques d'água ali espalhados na propriedade, tratores com grade, lâminas, ligar para o 193, para o Corpo de Bombeiros, né?
E também é importante que os vizinhos, né, estejam alinhados para que quando ocorrer um foco de incêndio, todos se mobilizem, porque um incêndio na minha propriedade ele pode se alastrar e queimar uma região muito grande, prejudicando não só a minha propriedade, mas a propriedade dos vizinhos e a fauna e flora da região. É importante essa união dos produtores para que quando acontecer algo acidental, né, ou algo proporcional e proposital, eles estejam preparados com bomba d'água, tratores, para que apague esse fogo o mais rápido possível. E principalmente às beiras das estradas, que é onde a gente tem visto um início desses focos de incêndio elevados aí por talvez bitucas de cigarro, né? Choque ali de pedras, rochas, né? Mas muitas vezes por uma bituca de cigarro que a pessoa de carro está passando, joga ali na beirada do asfalto e através dessa pequena bituca de cigarro, dessa pequena brasa, pode tornar, né, um incêndio de grandes proporções e ocasionar um prejuízo muito grande para os produtores daquela região afetada. Nesse sentido que o senhor falou aí, já entrando e passando para o senhor novamente a palavra para as considerações finais, será que junto com essas medidas punitivas, que elas novamente aqui ressaltamos que elas têm que ser aplicadas, deve haver fiscalização e os produtores ou demais civis que fizerem, né, praticarem atos aí contra a flora e a fauna, né, no sentido de fogo, no sentido de incêndios, eles devem ser penalizados. Mas além desse critério punitivo, tomando por base esses exemplos de alguma bituca, ou às vezes alguém colocando fogo ali num lixo, sem o devido cuidado, além desse caráter punitivo, o senhor acha, até como uma pessoa voltada para o Senar, que falta também um critério um pouco mais educativo para lidar com o fogo? Com certeza, não só, né, nós precisamos precaver dessas queimadas, trabalhar antes dela acontecer, porque depois que ela aconteça é muito difícil de conter, principalmente nesse período seco que nós estamos entrando agora, da baixa umidade, de ventos fortes aí. Então, essa capacitação como forma de prevenção é uma ação muito importante. Nós temos buscado essa parceria, principalmente com o Corpo de Bombeiros, nessa campanha Cerrado Vivo, onde, além das capacitações com os cursos que nós ministramos em todo o estado de Goiás, através dos nossos sindicatos rurais. Então, o produtor que tiver interesse, procure o sindicato rural para estar fazendo um curso do Senar de prevenção e controle de focos de incêndios na sua propriedade. É gratuito, não tem custo nenhum. Nós ensinamos várias técnicas ali, desde abafadores, utilizar, por exemplo, sopradores. Muitas propriedades têm um soprador lá, aquele soprador de folhas, de limpeza. Ele é uma importante ferramenta, né, no combate a incêndio. Então, se você tiver na sua propriedade, a gente ensina como trabalhar, além da legislação e tudo mais. Então, isso é importante. Além disso, na Operação Cerrado Vivo, no qual nós somos parceiros, nós trabalhamos com cartilhas, com placas nas rodovias, onde mostra o teor que está ali de risco daquela área. Então, são várias ações em comum que nós trabalhamos juntamente com os órgãos responsáveis, que são os corpos de bombeiros, envolvendo os sindicatos rurais, os produtores rurais, para que a gente tenha cada vez mais o nosso cerrado preservado, as nossas matas preservadas, e o produtor continue colhendo bons frutos com essa preservação, porque nós temos visto que o nosso setor, o agronegócio, tem se destacado cada vez mais, utilizando uma mesma área, e o que nós buscamos sempre é a sustentabilidade, produzir mais, melhor e em menos tempo. Isso é muito importante, e com inovação, tecnologia, capacitação, conhecimento, nós vamos conseguir produzir dessa forma sustentável aqui no nosso país e tornar o nosso estado, o nosso país cada vez mais, né, o grande celeiro do mundo. Bom, nós vamos finalizando mais esse episódio do nosso podcast. Eu quero agradecer bastante a presença do Dr. Dirceu aqui, agradecer também ao sistema FAEG Senar pela liberação do comparecimento e do esclarecimento desse nosso questionamento. Pessoal, a queimada realmente é um assunto que gera muita polêmica, mas também gera muito desconhecimento. A gente convida todo mundo que, com o mesmo rigor que a gente pede que a fiscalização seja feita e seja cumprida, a gente também pede que as discussões sejam sempre pautadas no conhecimento, longe do senso comum, para trazer uma melhor discussão para o agronegócio. A gente tem que tem que melhorar o que está de errado no agro, mas também tem que reconhecer o grande serviço prestado por esse setor no país. Quero agradecer também a presença do Dr. Dirceu.
dizer que é muito importante trazer alguém com tamanho conhecimento para que a gente possa levar para a ponta, que é de fato o produtor ali, o industrial, que está lidando de fato com esse desafio. Muito obrigado pela presença, doutor. Eu agradeço a presença e trazer esse tipo de informação é sempre relevante. O produtor rural ele tem que saber onde buscar essas informações, ele tem que correr atrás também, não pode ficar parado. O Senar disponibiliza vários cursos gratuitos de forma online, alguns inclusive, então a gente tem que fazer o produtor ter acesso a esse tipo de informação para sempre melhorar a atividade dele e melhorar a comunidade como um todo. Agradeço mais uma vez aqui aos meus sócios pela gravação desse podcast. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, entre em contato pelo @VFA Advocacia. Esse podcast vai estar disponibilizado nas principais streamings, Spotify, Deezer, e também vai ser disponibilizado no YouTube. Agradeço vocês e até a próxima. Até a próxima.